de Jesus Cristo. Olá, amigos! Estamos iniciando o programa O Espírita no Mundo pela TV novaluz.com, pela Rádio Rio de Janeiro 1400 AM e pela Rede Amigo Espírita. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Que Jesus possa abençoar mais esta produção do Clube de Arte, juntinho com o Grupo Espírita Eurípides Bassanufo, o Recanto da Prece, porque essa é a TV Nova Luz, iluminando o seu dia. A expectativa que toma conta do período de gestação da mulher justifica a dor e a surpresa que surgem ao constatar que os seus rebentos são portadores de dificuldades, deficiências físicas, mentais ou a conjugação de ambas, ao identificarem os dramas em que se acham inseridos os bebês. Os pais e toda a família os envolvem com ternura, dedicação e muito amor, identificando a oportunidade de crescimento em prol do futuro feliz para todos. Seus filhos com deficiências estão em processo de reajustes com a lei divina, necessitados da sua compreensão, do amor, da assistência, para que sejam capazes de superar as dificuldades com resignação e esforço íntimo, rumando para Deus. Esse é um grande desafio, mas possibilita a todos os envolvidos avançar para mais altos voos no progresso espiritual. O que o estudo na doutrina espírita pode favorecer a família nesta situação? Como agir diante dos filhos com necessidades especiais? Você está preparado para receber um filho em condição especial? Já conviveu com pessoas com deficiências? Essas são algumas das questões que nós vamos tratar hoje, porque está no ar o Espírita no Mundo. No programa de hoje, nós vamos falar sobre filhos em situações especiais. E para tratar deste assunto, nós convidamos a psicóloga, doutora em educação e expositora espírita, Cristina Delu. Seja bem-vinda, Cristina, ao nosso programa. Muito obrigada, é muito bom estar de volta. Eu fico muito feliz. Há muito tempo que a gente deseja você aqui com a gente, viu? Que bom, que bom, graças a Deus. Bem, Cristina, é muito interessante esse assunto, porque todos nós percebemos que hoje a visão que se tem a respeito das dificuldades físicas, mentais, é diferente. E possibilita a todos nós estarmos juntos nesse processo de auxílio. E aí a gente, no fundo, não sabe quem é que está ajudando, né? Se somos nós ou os espíritos nos falam que a ajuda é mútua. Olha Tanto só. a mãe que recebe, porque ela não recebe um filho em condição especial no improviso, isto é planejado previamente na espiritualidade, com todos os envolvidos, inclusive com o pai. Inclusive com o pai. Ele tem que participar desse processo. Então, isto é combinado no grupo e para o espírito reencarnante, porque ele poderá estar retornando ao corpo de carne, numa família espiritual, numa família de laços afetivos espirituais ou não. Porque um suicida, por exemplo, nós sabemos pelas obras da Dona Ivone, que ele vai reencarnar em outros agrupamentos, porque ele não valorizou os laços afetivos que Deus lhe deu. Então ele vai reencarnar em outro agrupamento para aprender a respeitar a vida, para aprender a amar quem fez a caridade de recebê-lo. E quem o recebe, aprende a amar esse coração que não lhe pertence à sua família mais próxima espiritual, mas pertence à família universal. Então vai aprender a amar incondicionalmente, a quem quer que seja. Que esse é o nosso grande desafio. Não é amar aqueles com quem nós já estamos no processo evolutivo há milênios. É amar aqueles novos corações que estão sendo colocados em nossas vidas, independente da condição em que eles estejam.
O livro que a Cristina fez referência aqui, psicografado pela Dona Ivone do Amaral Pereira, uma médium maravilhosa, né, muito amada e respeitada no movimento espírita, é o Memórias de um Suicida, escrito pelo Camilo Castelo Branco, exatamente, né, que traz espírito. lições sobre o processo reencarnatório dos suicidas de maneira assim, muito contundente, muito objetiva e muito clara com relação à lei de causa e efeito. Porque não é a lei de Talião, não é olho por olho, olho dente por por olho, dente. dente por dente. O próprio Camilo, ele deu um tiro no ouvido e ele reencarnou cego. Qual a relação? A relação é da cegueira psicológica, porque ele não conseguiu perceber o que a vida, o que Deus estava lhe oferecendo naqueles momentos finais da vida anterior como cego. Então ele volta naquele próprio processo de cegueira para se render e reparar o passado delituoso. Porque o que está por trás das deficiências físicas, sensoriais, intelectual, múltiplas, porque há combinação de várias, é a necessidade do espírito reparar os seus atos do passado frente à lei divina. Ele é um infrator frente às leis divinas. Então, ele reencarna para reparar o que a consciência dele mais lúcida já diz a ele próprio, que ele ainda está em falta com a lei de Deus. Mas isso não é imposto, né? Não é imposto nem a condição, nem o tempo. Ele vem quando ele está em condições de reparar aquele momento. É muito interessante. Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Então ele nos coloca as situações Ninguém de forma educativa. fardo pesado, né? Mais do que Jesus eu que possa, né? pra Carregar. gente. Cada um com a sua cruz especial dentro do processo educativo. Agora, eu fico pensando, quando muitas vezes nós recebemos uma criança com alguma dificuldade, às vezes nós temos um olho cego, a gente não consegue perceber. Por exemplo, tem níveis de autismo que não são tão aparentes, não são tão definidos, e outras dificuldades também. Como os pais podem identificar algo que esteja especial nos filhos? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é Emmanuel em Pensamento de Vida, né? A nossa vida é reflexo da nossa mente. Então, o corpo físico, ele é o retrato do perispírito, do modelo organizador biológico. E o perispírito é como o espírito se apresenta aqui na Terra, na nossa orbe, né? Então, aqueles que reencarnam com deficiência, e o Livro dos Espíritos tem um subcapítulo que trata desse aspecto, né, da idiotia e da loucura. A idiotia era um termo técnico utilizado no século XIX pela área médica e permaneceu até o século XX. Então, nós vemos no corpo físico manifestações alteradas na forma por conta dessa questão perispiritual da consciência do espírito. Então, o físico está alterado. No autismo, não. O corpo é perfeito. Nós só vamos saber que aquele indivíduo reencarnou numa condição autista após o nascimento. Nós ainda não temos a detecção intraútero. Como nós temos a detecção intraútero da síndrome de Down, tanto pelo exame genético, como pela ultrassonografia, pela imagem. O médico bem formado, ele tem condições de avaliar o bebê que está sendo formado intraútero e anunciar que é uma criança com síndrome de Down que vai nascer. Ou uma criança com uma formação, porque falta uma parte de um membro, ou porque o tamanho de uma parte do membro não corresponde ao outro lado, a uma assimetria. Ou seja, a imagem pode dizer para a gente sobre a má formação, como anuncia a anencefalia, a falta de cérebro. É a imagem que mostra. No caso do autismo, não. O corpo, ele é perfeitinho. O bebezinho está lá na barriga da mãe, perfeitinho. Quando ele nasce,
Nesse caso do autismo, do espectro do autismo, como hoje é conhecido, nós vamos conhecer essa condição até os 3 anos de vida. Nós podemos ter alguns sinais iniciais nos primeiros meses de vida, o bebê que chora muito quando vai mamar, quando vai tomar banho, porque a gente toca nele e ele reage. Ou aquelas crianças que, por uma questão da sua própria história da lei de causa e efeito, tem o autismo manifestado por um agente social, uma vacina, uma alimentação inadequada. Essa é uma questão muito importante para os pais espíritas entenderem. A vacina, a alimentação, foi um mecanismo que a providência colocou no caminho daquela criatura para que o quadro se manifestasse, porque ele ainda tem aquele resíduo da vida introspectiva para viver em sociedade. Muitas vezes essa condição é para nós pais, desenvolvermos a tolerância e o amor incondicional frente a um coração encarnado que só faz o que quer, que não fala conosco, que não se relaciona, que não olha no nosso olho, que não tem muitas vezes nenhuma manifestação afetiva com relação à mãe, com relação ao pai, com relação aos irmãos, mas que quem demanda a transformação emocional interna são esses familiares que precisam demonstrar que amam incondicionalmente. Eu não só amo a quem me ama, que essa é a coisa mais fácil que tem. Retribuir o amor para quem demonstra, de qualquer forma, o afeto. Mas o amor mais sublime a gente pode dizer, aquele que dá a vida, dá a alma, por aquele que não demonstra da mesma forma. Não é capaz de afagar, não é capaz de dar um abraço, não é capaz de dizer muito obrigado, porque ele tem as suas questões a reparar. E Deus, no momento certo, colocou um instrumento possível para que aquele quadro se manifestasse. Nós estamos com uma participação de Jacarepaguá, Renata. Obrigada, Renata, pela sua participação. Ela gostaria de perguntar se a criança que nasce com alguma deficiência tem a ver com alguma coisa que os pais tenham feito no passado. Então, diretamente os pais podem não ter tido nenhum comprometimento indutor. Porque a gente não sabe se aquele espírito reencarnado faz parte do grupo espiritual que constitui aquela família consanguínea. Então, se aquela mãe recebeu por caridade um espírito que precisa reencarnar em situação difícil, mas ele não faz parte do grupo espiritual daquela família consanguínea, esta mãe não foi a educadora que gerou a atitude que aquele filho tomou e que gerou aquela expressão de um corpo com deficiência. Me fiz entender? Fez sim. Sim. Quando ocorre da mãe ou os educadores terem influenciado, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito claro. Familiares que têm um comportamento controlador, obsessivo, compulsivo, que as crianças têm que manifestar comportamentos perfeitos. A cama tem que estar arrumada perfeita, o quarto tem que estar limpo perfeito, as notas têm que ser as melhores na escola, a criança não pode comer com nenhuma liberdade porque vai engordar 10 gramas e isso vai fazer diferença no perfil estético que a mãe tem em consideração. Este espírito que recebe esse tipo de educação é um espírito vulnerável, um espírito sensível, é um espírito que acaba desenvolvendo uma autoestima comprometida, porque aquela que devia educá-lo dizer, muito bem, minha querida, você conseguiu, foi difícil, mas você só comeu a mais 10 gramas e não 100,
Você só comeu um quadradinho de chocolate e não a barra inteira. Que bom que você venceu. Ela não tem isso. Então ela vai desenvolvendo um processo de depressão que pode culminar numa vida encurtada, num processo de doença psíquica que leva a um processo de degeneração do corpo. E a frustração, a doença, a depressão pode gerar uma morte antecipada por falência dos órgãos. Não por um suicídio, mas por falência dos órgãos. Para de comer. Entra num quadro de anemia profunda e aquela criança ou aquela pessoa desencarna. Esse processo é um processo que compromete a autoestima dessa criatura. Numa encarnação futura, esta criatura poderá reencarnar de novo como filha, num organismo debilitado, porque ela tomou a decisão de parar de comer, e o perispírito dela tem essa memória. A nova condição é uma condição complexa. E essa mãe vai ter que remodelar todo o processo dela. Então ela influiu. E ela está com esse espírito novamente para ela se modificar, para ela ajudar aquele espírito a se reconstituir espiritualmente. O que nós não devemos ter como preocupação para que tudo dê certo, porque o amor incondicional é muito mais do que amar ao próximo, do que Jesus nos falou. É para além do amor ao próximo, é independente de qualquer próximo. Para a gente conseguir ter sucesso nisso, nós não podemos ficar parados e presos a qual foi a minha culpa nesse processo. O que eu fiz de errado para receber esse filho? Todos nós estamos no caminho da evolução. Todos nós estamos em situações de provas, expiações ou missões. Todos nós, indiferentemente, precisamos avançar. Graças a Deus que a gente recebeu o filho que Deus achou que nós podíamos ajudá-lo a crescer em felicidade, porque ele precisa de ajuda. E ele vai nos ajudar a ensinar o amor incondicional. Muito lindo, porque chega aqui, câmera, vem cá, Carlão, chega essa câmera aqui que vamos falar uma coisa. O nosso querido Luiz Antônio Mileco, que foi durante anos presidente da Sociedade para o Livre Espírito em Braille, ele dizia que a culpa é um excelente despertador, mas é uma péssima companhia. Com certeza. Então, ao invés de nós ficarmos cogitando do que fizemos, se é uma culpa minha, se não é, se eu recebi apenas para ajudar, porque eu tive um preparo, uma especialização no plano espiritual para amparar companheiros. Não é? E tivemos. Com certeza, né? Nós não podemos acaso, né? imaginar que Deus, que é Pai, que é amor, nos colocaria numa situação sem preparo prévio. Não é verdade? De jeito então, nenhum. olha só, toda mãe de criança especial é especial. Mas no sentido de que está preparada para recebê-lo e ajudá-lo a viver nas condições em que ele reencarnou. Então, vamos ter fé em Deus, porque muitas pessoas ficam angustiadas, e eu tenho amigas que estão nessa situação, de pensar, meu Deus, e quando eu desencarnar, o que vai ser do meu filho, da minha filha? E quando o pai desencarnar e a família se for, quem vai cuidar dela? Então, há uma grande angústia, muitas vezes, dos responsáveis por crianças nessa situação especial, é essa. Então, mas isso é uma coisa muito interessante, porque até mais ou menos a década de 70, eles não viviam muito tempo. Os mais debilitados, síndrome de Down, eles não viviam muito tempo para além dos 15, 17 anos, porque o acamado, ele tinha pneumonia com muita frequência e ainda não tinha penicilina. Quando a penicilina foi desenvolvida, os antibióticos de última geração são tão fantásticos que hoje mais, né? A gente tem uma qualidade de vida fantástica e pessoas com síndrome de Down hoje na Suécia, por exemplo, vivem até os 80 anos com qualidade de vida. Então, como país em desenvolvimento, coração do mundo, pátria do Evangelho, a gente tem que caminhar em qualidade de saúde, educação, sociedade, para que eles também, os nossos, também possam viver o mais tempo possível. Os pais vão viver o seu tempo. E quem tiver responsabilidade com aquele coração será herdeiro dos cuidados que ele ainda vai demandar
até os 70, 80 anos. Fora isso, nós sabemos que o Brasil hoje vive um momento de uma mudança cultural muito grande. Desde 1990, nós estamos vendo os governos tentarem implantar na sociedade as políticas de inclusão. E elas começam exatamente pela entrada dos deficientes, dos autistas, nas escolas. Deveriam ser em todas as escolas, mas a gente vê um movimento maior de busca pelas escolas públicas por conta das políticas públicas que estão associadas a isso. Como professora universitária, eu estou trabalhando nessa área há 33 anos, e há 22 numa universidade pública, e eu percebo que existe uma resistência muito grande da sociedade, porque eles dizem assim, nós não fomos preparados para isso. E é claro, sociedade materialista, sendo formado professor com teorias materialistas, não sabem que receberam preparo prévio. Então, eles recebem o aluno na escola, não sabem o que fazer, e dizem assim, eu não fui preparada para dar aula para esse aluno. Mas a gente está vendo que o movimento mundial não é de desistência do atendimento às pessoas com deficiência. Pelo contrário, países que decidiram aprovar a lei do aborto e que não permitem mais o nascimento de crianças com qualquer tipo de deficiência física, genética, perceptível na ultrassonografia, por exemplo, síndrome de Down, países da Europa não permitem mais o nascimento de crianças com síndrome de Down. A mãe pode abortar, a mãe é orientada a abortar, porque isso custa dinheiro para o Estado. Nós vemos que aqui no Brasil nós não temos ainda esse movimento aprovado, mas ele está tentando se estabelecer. Nós vemos que a sociedade ela está sendo pressionada, sim, a dar assistência às pessoas com deficiência, a dar emprego às pessoas com deficiência, porque elas vão viver por causa dos antibióticos de última geração, da qualidade da saúde, eles vão viver até 80, 90 anos, porque eles precisam desse tempo para fazer a principal transformação moral, que é o amar a Deus. Amar a Deus, que foi o motivo, muitas vezes, das falhas do passado. As reparações hoje são dar tempo para que cada um perceba a necessidade da sua transformação moral e do amor a Deus. Olha, esse amor a Deus, ele perpassa a confiança nos desígnios divinos, porque antes de nossos filhos, as nossas crianças são filhas de Deus. Então, o amor divino, ele está coordenando todos os processos. Os nossos filhos não vão passar necessidades, eles vão ter exatamente o que necessitam para o progresso da vida deles. Então, vamos entregar a Deus, nada de ficarmos com sentimentos de sofrimentos, porque eu vou desencarnar, ele vai ficar, o que vai ser? Vamos treinar a fé inabalável e a confiança em Deus. Nós temos uma fala de uma amiga muito querida, que é a Fernanda Lopes Rego Soares, de Miguel Pereira. Olha. A Fernandinha diz assim, queridas companheiras, o programa está emocionante. Eu gostaria de homenagear minha grande amiga Fernanda Lisboa, mãe muito especial, mãe de um filho especial. A dedicação, o trabalho, o amor é muito grande e é um aprendizado. Muita paz para todos. Obrigada, Fernandinha. Linda essa sua participação, não é verdade? A gente se toca porque a gente vê tanta dedicação. Não, e é interessante porque quem não tem filho especial, mas vê as dores de quem tem e que consegue se colocar no lugar de quem tem, já faz esse movimento de vibração de amor, de desejo, que a outra amiga tenha sucesso. A gente quer sucesso das pessoas, não só o profissional, não só o sucesso material para poder oferecer condições boas de vida para que as pessoas possam realizar seus projetos, mas sucesso na vida espiritual. Sucesso que a gente consiga vencer os nossos vícios,
sucesso para que a gente consiga vencer o nosso egoísmo. Quando você falou da culpa, a culpa é um sofrimento muito grande, não é? Mas a mãe que tem um filho com deficiência, que ocupa o seu tempo curtindo e alimentando a culpa, ela está tirando o tempo do filho. Ela está tirando o tempo dela de se aperfeiçoar. Gente, olha, aconteceu com todo mundo. A gente agora não tem filho, vamos falar de mim e de você. Nós agora não temos filho com deficiência. Nós não reencarnamos com deficiência. Mas quem sabe no futuro nós teremos necessidade. Mas a gente agora já trabalhou emocionalmente, intelectualmente. A gente vai para aquele momento dizendo, agora eu posso. Camilo Castelo Branco, quando percebeu em que momento ele poderia retornar, já tinham se passado anos após a desencarnação. Ele já tinha visitado Mário Soares, numa comunidade pobre, no Rio de Janeiro, reencarnado numa situação paupérrima, miserável, com braços e pernas amputados, porque o grau de deficiência dele era tão grave, tão severo, tão profundo, e foi aquela expressão de humildade de Mário Soares, um português como ele, de humildade, de aceitar aquelas condições paupérrimas para evoluir moralmente. Ele disse, agora eu estou preparado. E foi quando ele se colocou para reencarnar como uma pessoa cega durante mais 20 anos, que era o tempo que ele teria vivido na encarnação anterior. Ou seja, todos nós que deixamos alguma pendência no passado, nós vamos voltar mais maduros, nós vamos ter oportunidades. O momento é de transição planetária. Quem quiser participar da festa, né? Essa é a hora. Vamos participar da festa. A festa é no futuro próximo. Então vamos nos preparar amando quem precisa de amor, ajudando quem precisa de ajuda, trocando fralda, limpando barba, tentando se comunicar pelo olhar, ensinando por sinais, escrevendo em braille, digitando, criando novos projetos. Tem tanta gente que está com pensamento inovador, tentando facilitar a vida das pessoas. Vamos colocar nossa criatividade para pensar. Nós somos co-criadores, né? Deus nos criou simples e ignorantes. Os espíritos nos conceituam como o princípio inteligente do universo. Nós estamos desenvolvendo a nossa inteligência no limite que é possível para o nosso tempo evolutivo. Mas Ferdinando deu uma mensagem a Kardec em 1862, muito linda, intitulada Missão do Homem Inteligente na Terra, que está lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, item 13 do capítulo 7. Opa, que memória da nossa amiga, hein? E ele diz para a gente como é importante a participação desse espírito missionário na Terra, porque ele vai ajudar as mentes retardatárias. A expressão utilizada é essa, porque é uma expressão do século XIX. Mas é isso, o que os evangelizadores fazem? Evangelizam aqueles que precisam ter acesso ao Evangelho de Jesus. Então vamos aproveitar para a gente aproveitar a festa, porque não há muitas moradas na casa do Pai. Então quem não puder participar da festa vai para uma morada outra. Vamos trabalhar com amor, com afeto, com felicidade, para a gente poder participar de novos tempos na nossa evolução espiritual. Na construção desse mundo melhor. Com e olha, certeza. se você não tem ninguém que esteja precisando diretamente de você e você tem um tempo que queira doar, nós recomendamos a Vicente Moretti. Ação Cristã Vicente Moretti, na Rua Maravilha, 308, Bangu, no Rio de Janeiro. E os telefones? 3332-3095 ou 2401-9533. Gente, olha só, lá nós temos companheiros queridos que estão reencarnando em situações especiais,
situações difíceis, porque a maior parte não tem os seus amores, os parentes próximos. Então, eles dependem muito do carinho dos voluntários. Então, você está sendo 300 fraldas diárias para trocar. Essa é a vida cotidiana, né? Então, precisa de fralda. Eu falo para as minhas alunas que fazem curso de pedagogia na Faculdade de Educação da UF. É importante visitar essa instituição. Tá Quem vendo? more lá, por aquela região de Bangu ou não. Vá. É importante visitar essa instituição. Você vai sair de lá com outra visão de mundo. E ali, conversando com o Fábio, estava me lembrando dos grupos espíritas que têm grupos de teatro, formarem o grupo de Doutores da Alegria e passarem a visitar São Cristão Vicente Moretti. Porque as pessoas que estão lá, antes de tudo, são espíritos encarnados. Alguns já não têm mães, alguns já não têm familiares, porque foram famílias pequenas que optaram por ter apenas um filho. E com o aumento da qualidade de vida, os pais desencarnaram, eles ficaram, porque eles ainda têm um tempo de permanência na Terra, que eles têm que ter paciência com eles próprios por conta dos reparos. Ok. Encontraram pessoas que se dispõem a dar o seu tempo e eles estão reunidos ali, com dignidade, mas precisam de fraldas de toda a natureza. Mas também precisam de música, de alegria, porque a gente pensa que o corpo não responde, mas o espírito está ali naquele corpo. Então, daqui a pouco o corpo está balançando suavemente, o pezinho está balançando suavemente, o dedinho mexe suavemente, e é um tetraplégico que não fala, mas ele está percebendo e recebendo as energias boas. Então é importante que o movimento espírita ou outros grupos de organizações não governamentais que têm a atividade tão alegre, né, de chegar às pessoas hospitalizadas, eles podem fazer um grande bem na Ação Cristã Vicente Moretti. Isso aí é uma alegria. Agora eu vou te fazer uma pergunta. As mães que têm filhos em situações especiais e que não estão suportando o peso sozinhas, elas podem procurar essas associações, mas não responde agora não. Nós vamos agora fazer um rápido intervalo. Fique conosco, porque na volta a Cristina Delu vai responder as suas perguntas. Mas antes, acompanhe o lindo musical para o Jovem Espírita de Eduardo Barreto, com a orquestra do Instituto de Música Francisco Luiz de Assis, de Volta Redonda, regida por Augusto Stellet. Voltamos já já. Jovem espírita não pode ser apenas um a mais na multidão, pois
Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Gente, nós estamos de volta e eu sempre gosto de lembrar que a loja virtual do Clube de Arte, ela está sempre com descontos imperdíveis e lá você vai encontrar CDs, DVDs, livros e revistas com conteúdo espírita de qualidade ligado realmente ao pensamento de Allan Kardec e capazes de levar mais equilíbrio ao seu lar, consolo ao seu coração. Olha que importante nós utilizarmos dessas ferramentas, das músicas espíritas que nós temos, que são verdadeiras preces cantadas, que fazem uma revolução no nosso mundo interior, na nossa mente, no nosso corpo, mas também ajudam na manutenção do ambiente da nossa casa. Nós precisamos lançar mão de todos os recursos para criar paz, equilíbrio. Então, esses são materiais que realmente podem nos ajudar na construção da nossa felicidade, da felicidade do nosso lar, dos nossos amores. É um presente maravilhoso e é simples. É só você acessar 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse loja.clube de arte. Não tem ponto, gente. É loja Clube de Arte. Tem ponto? loja.clubedearte.org.br, loja.clubedearte.org.br. E aí você vai ajudar a manter a programação espírita na rádio e na internet. E agora, nós já temos um programa especial, o Clube de Arte já tem, você pode se associar e dizer, olha, eu quero que a verba, minha verba, o que eu pago, que é R$20 por mês, de contribuição. O que eu contribuo vá para a Vicente Moretti, por exemplo. E aí, tudo aquilo que você veicular, vai lá, a sua contribuição vai para a Vicente Moretti. Olha que coisa maravilhosa. E aí nós não ficamos passando a sacolinha, você está contribuindo, mas você recebe também, em contrapartida, um material espírita, correto, um material que pode ajudar você também no seu dia a dia. Olha, isso não é uma dobradinha maravilhosa? Eu acho isso fantástico, gente. Fantástica. Não é? Isso me emociona. Não é à toa que eu vim parar aqui como voluntária, porque a primeira vez, isso já fazem mais de 15 anos que eu ouvi falar do clube, eu achei essa ideia genial. Você pode direcionar as coisas, você está recebendo algo, mas você também está ajudando, né? Isso aí. Muito bom. Então, eu fiz uma pergunta antes, não é? Vamos lá. As mães que têm dificuldades de envolver a sua criança, como elas gostariam, é justo institucionalizar a criança, porque agora nós estamos num movimento de não institucionalização. Então, a institucionalização ela é necessária para aqueles corações que não têm vínculos familiares. Então, assim, você não pode deixar quem quer que seja na rua. Se ela não tem nenhum vínculo familiar, você não pode deixar na casa do vizinho, você não pode impor na sociedade. Quer dizer, tem alguns casos que, em condições materiais adequadas, o juiz designa uma tutela e alguém é responsável pela pessoa. Nós somos um país de 45 milhões de pessoas autodeclaradas com algum tipo de deficiência no último censo de 2010 do IBGE. 45 milhões de pessoas, o número de pessoas que nós temos hoje no Brasil, representa quase 25% da população. Então, esse número não é um número qualquer, nós não podemos deixar as pessoas desamparadas, é justo que existam instituições que, com dignidade, atendam assistencialmente aqueles que vivem em situação de dependência. Dependência são pessoas que não têm nível de consciência compatível com a autonomia, o autocuidado, o autogoverno, as decisões responsáveis. Então, são pessoas acamadas,
são pessoas com transtornos mentais graves, são pessoas tetraplégicas que não têm controle das funções fisiológicas, são pessoas que não falam, não ouvem, não enxergam, e que as condições sociais atuais de comunicação ainda são muito limitadas para a sociedade, que tem um tempo próprio para se habituar, para se instrumentalizar e para se adequar a esse novo público-alvo que demanda os serviços sociais, públicos e privados, não é? Então, nas políticas de inclusão de governo, e nós espíritas temos responsabilidade frente a esse movimento social, porque nós vivemos em sociedade. No meu caso, por exemplo, eu sou uma funcionária pública federal. Então, eu sou responsável no lugar onde eu atuo profissionalmente, como espírita, pelas coisas que eu digo, pelas coisas que eu falo, pelo que eu formo nos alunos que serão futuros professores. Então, nós temos que ser responsáveis e dizer: é necessário que haja instituições que cuidem diuturnamente de pessoas que não são capazes de se autogovernarem, de se autocuidarem, de se autoprotegerem e que não têm familiares por elas. Então, numa residência inclusiva, que é um programa novo, criado em 2013, que nem todos os estados brasileiros já possuem uma unidade pública, estadual ou municipal, essa residência ela terá pessoas para cuidar de pessoas com deficiência. É uma residência, é uma moradia, não é um ambulatório noite, dia, um ambulatório dia. É uma residência inclusiva, onde haverá um responsável pelo cuidado de pessoas, certamente que andam, que falam e tal, mas a Ação Cristã Vicente Moretti é uma instituição que cuida de acamados, de pessoas dependentes, de pessoas que não têm mais familiares e cuidadores responsáveis, e a instituição permite que elas não estejam ao relento e ao abandono pelas ruas. E graças a Deus nós temos instituições como essa. Claro. Vicente Moretti, você está convidado a ir até lá em Bangu, no Rio de Janeiro. Você vai se encantar, porque são companheiros realmente com bastantes prejuízos fisiológicos, mas com um tratamento amorosíssimo. Isso nos toca profundamente o coração, muito digno. Nós temos uma participação de higiene, limpeza do ambiente, exatamente, das pessoas. Uma vez uma aluna comentou: professora, mas eu fiquei espantada de ver uma criança amarrada na cama, na grade da cama. Assim, ela talvez estivesse imobilizada por uma fralda, porque se assim não fosse, ela rasgaria a fralda, ela unharia uma pessoa mais próxima, e alguém fez aquilo para tentar resolver um problema de uma agitação que na próxima visita médica provavelmente isto estaria resolvido. Então, assim, muitas vezes a gente vê coisas que a gente não compreende, se choca, mas busque a área médica para entender que procedimento foi feito para que temporariamente aquela pessoa não fosse responsável, por exemplo, uma automutilação. Nós já vemos situações assim. Agora existem faixas de contenção e os médicos que controlam isso, porque na Moretti algumas crianças, por exemplo, elas se automutilam, elas se arranham todas. Ao contrário do que a sociedade, no senso comum, imagina, que é uma ação violenta, não, é uma ação de controle, de cuidado, para que ela não se mutile. E sempre com orientação do médico. Bem, nós temos então a participação de Maria Clarice de Petrópolis. Maria, um beijo no seu coração. Ela gostaria de saber se uma gestação normal até o final, e na hora do nascimento a criança tem o problema e aspira o líquido amniótico e faz uma lesão cerebral por falta de oxigenação. Isso pode acontecer? Qual o comprometimento espiritual? O programa está maravilhoso. Muito obrigada, minha Flor, pelo seu carinho. Então, isso pode acontecer, pode gerar um comprometimento na área motora do cérebro, e a criança
manifestar uma tetraplegia grave de lesão alta no sistema nervoso central, de ser uma criança que vai viver a vida, ao longo da vida, com uma tetraplegia, ou seja, uma limitação dos 4 membros com lesão na área da fala. Mas isso, a providência divina é tão sábia que poderá comprometer ou não a inteligência, vai depender do grau de comprometimento do espírito reencarnante. Na ação cristã Vicente Moretti, a gente conhece muitas pessoas que têm essa lesão grave e intelectual. Na minha universidade, tem um doutorando que vai se titular agora na metade do ano, que tem exatamente esta ocorrência na vida dele. No início da vida, ele fez 9 cirurgias para corrigir as lesões físicas que a falta de oxigenação do cérebro causou no corpo físico dele. Muito cedo, a mãe professora percebeu que era uma criança inteligente num corpo limitado. E ela foi favorecendo que a escolaridade dele fosse adequada às dificuldades que ele possuía, à dificuldade da escrita. Ele aprendeu a escrever, mas as limitações físicas produziram uma limitação física que ele chegou num ápice da condição de escrita, mas ele foi perdendo a capacidade de escrita. Quando ele fez vestibular para a UF, para o curso de Física, ele já não escrevia nada. Então, ele fez o vestibular oralmente, ele foi aprovado, ele entrou no curso de Física. O coordenador do curso de Física ouvia as respostas que ele dava durante as provas e anotava, e o professor da disciplina corrigia e dava as notas. Ou seja, pessoas capacitadas confirmaram que aquele moço, aquele jovem, num corpo extremamente limitado, era uma inteligência capaz de realizar um curso de física com possibilidades de sucesso escolar. No dia da formatura dele, ele recebeu um prêmio que a gente chama na universidade de laurea acadêmica, porque ele terminou o curso de física com coeficiente de rendimento, a média geral, 9,8. Olha só que Ele já emoção, fez gente. o mestrado e ele vai concluir, se Deus quiser, agora, na metade do ano, o doutorado. Oh, que Doutor em maravilha. física. Maravilha, Ele Cristina. estuda radiação em grutas, porque grutas são pedras, são formadas por pedras. E nós vivemos em casas que são produzidas por pedras transformadas. Então, dentro das nossas casas, tem radiações oriundas do cimento, do tijolo, da tinta. E a gente não sabe os efeitos que essas radiações causam na qualidade de vida da gente. Muitas delas são utilizadas como agentes cancerígenos para trazer o câncer para o corpo que a gente precisa adoecer para viver a humildade. Então não há injustiça, mas os cientistas têm a obrigação de fazer avançar a ciência. E ele está descobrindo, está pesquisando isso. Oh, que Então, assim, coisa. é uma pessoa com uma tetraplegia grave, que fala com extrema dificuldade, que não escreve absolutamente nada, que se comunica com o dedinho no celular, que faz uso do computador com o dedinho e que faz os seus cálculos através do computador e que vai ter uma certificação acadêmica. Estou dando esse exemplo para dizer o seguinte: independente da expressão do corpo, em qualquer tipo de tetraplegia grave, com fala ou sem fala, é preciso avaliar a inteligência, porque as inteligências preservadas, não afetadas pela lesão na hora do parto, essas pessoas precisam ter acesso aos níveis mais elevados do ensino, porque a gente evolui espiritualmente através da inteligência. O desenvolvimento moral, regra geral, vem a posteriori da inteligência. Então, a gente precisa se escolarizar
A gente precisa desenvolver inteligência para a gente fazer escolhas mais corretas do que a gente fez no passado. Gente, eu estou emocionadíssima. E que programa lindo, que fala maravilhosa da nossa companheira, nos esclarecendo. Mas, infelizmente, nós estamos chegando ao final. Tudo acaba. Por isso que eu vou pedir suas palavras finais. Então, que a gente tenha fé. A fé raciocinada que os Espíritos nos ensinaram. Deus é bom, Deus é nosso Pai. Deus não permite que a gente passe por uma situação que a gente não vá ter um benefício direto. E esse benefício direto é a nossa felicidade, é a nossa evolução. Mas falando assim, é muito egoísmo. Vamos dividir isso com os companheiros que vêm. Sejam eles pelo nascimento natural, papai e mamãe, sejam eles pela adesão. Papai e mamãe adotados, mamãe e mamãe, papai e papai. Os novos modelos familiares que Deus está permitindo acontecer para que todos nós evoluamos e todos nós amemos indiscriminadamente, incondicionalmente. É isso que vai fazer a gente espírito feliz. Minha linda, tudo de bom para você, viu? Um grande abraço, um grande beijo no seu coração. Aonde quer que você se encontre, receba essas vibrações de amor que eu estou aqui, todos nós que estamos aqui nos estúdios estamos recebendo e sentindo. Um beijo no seu coração, até o nosso próximo programa. Este mês, o Clube de Arte traz para você o primeiro CD do grupo que atua. O grupo é formado por jovens do Movimento Espírita de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Suas apresentações misturam música, dança e poesia. E sua principal função é divulgar a doutrina espírita através da arte. São 12 belíssimas canções que vão enriquecer o seu acervo de obras espíritas. Vale a pena conferir. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Olhai por nós, Deus. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.